Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, irmãs. Bom dia e uma boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, aqueles que estão saindo, aqueles que vão sair, aqueles que estão chegando. Como está você, meu irmão? Vencemos mais aí um dia, eu creio, nessa guerra. Perdemos algumas batalhas, ganhamos algumas batalhas, mas você pode ter certeza que a vitória é minha, é sua, é nossa, e principalmente a vitória é de Cristo Jesus. Queridos irmãos, queria fazer uma pequena introdução aqui, antes de nós começarmos esse estudo, essa continuação, nessa mensagem linda, maravilhosa dessa mensagem que Deus manda em Êxodo, saída do capítulo 10 ao capítulo 16. Mas primeiro eu queria falar uma coisa maravilhosa hoje. Estava com a minha esposa, linda, maravilhosa, e quando acordamos a gente gosta de tomar um cafezinho lá na varandinha, e ali nós colocamos aquele recipiente, aquele bujãozinho que tem ali o xarope de açúcar para o beija-flor, e o beija-flor veio, e ali ele veio, pousou, e nós estávamos apreciando aquela coisa linda, maravilhosa. Ele tomava o xaropezinho ali, o líquido, e olhava para nós, parava e ficava olhando. Aí de repente ele veio, parou no meio de tudo, do ar assim, ficou olhando para nós, ficou olhando. Aí a minha esposa começou: nossa, olha que coisa linda, e como Deus faz tudo perfeito. E realmente, coisa linda, maravilhosa. E ontem a mesma coisa, eu estava ali na varandinha, esse beija-flor veio e ficou me olhando. E, inclusive ele parou bem pertinho assim e ficava me olhando. Eu falei, gente, ele tá com uma ousadia danada, tá sentindo confiança aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, filhas lindas, maravilhosas, presentes de Deus, fomos para dentro hoje, no caso, minha esposa e eu, e tomamos nosso café, como de sempre. E eu comecei, e ela ficou apaixonada pela situação que aconteceu, que ele vinha, ficava assim, bem íntimo. E ela falou, tudo que Deus fez e faz é perfeito, né, meu amor? Mas eu falei, verdade, tudo que Deus fez, faz e fará é perfeito. Aí hoje pela manhã, quando já o sol suave ainda da criação tocava ali na nossa varanda, como eu estava comentando, eu e minha esposa paramos para por um instante e simplesmente olhando o céu, né? Olhando o respirar do dia, contemplando a perfeição de Deus, e ali estava ali esse beija-flor. E me tocou muito aquilo. E ela principalmente. E aquela pequena criatura tão leve, tão rápida, tão colorida. E veio, como eu falei, pousou, bebeu da água e por um momento ficou ali, como comentei, nos olhando, nos apreciando. E ficamos em silêncio, lógico, porque senão ele iria embora, apreciando a leveza das asas, as batidas para baixo, para cima, para frente, a dança invisível que ele fazia no ar, e a beleza daquelas cores que refletia na luz da manhã, mudava de cor de vermelho, uma cor assim maravilhosa, quase inexplicável aos nossos olhos. E fomos para dentro, como comentando, tomar o nosso café. E na conversa, no meio do café, veio como uma oração espontânea da minha esposa. E ela falou como Deus fez tudo tão perfeito. Eu fiquei assim, sim,
tudo perfeito. Mas aí não sei porquê, aí eu respondi, mas o homem, esse sim, é que veio para destruir tudo. Meu irmão, minha irmã, a minha esposa pegou ali com carinho, amor e profundidade, conhecimento da palavra, e ela me corrigiu. E falou, não, Deus fez um homem perfeito também. É a criação, mas foi a ganância, a arrogância, a prepotência de querer ser igual a Deus que o homem se desviou. E por isso estamos como estamos hoje. Minha esposa falando para mim. E essas palavras me atravessou, meu irmão, minha irmã, filhas, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhas, tios, tias, amigos, amigos. E porque assim também é a história que eu vejo aqui de Faraó. Eu queria participar com vocês aqui agora, na continuação desse estudo de êxodo, saída, mudança, né? De 10 a 11, e esperança. E não é uma história distante. A história de Faraó é a nossa história interior. Deus fez tudo perfeito, mas o ego humano, o meu ego, o seu ego, o nosso ego, quando deseja ser igual ou maior do que Deus, meu querido, minha querida, gera destruição. E é aí que entra o clamor de Êxodo, da saída, o clamor dos hebreus, o povo hebreu, o clamor do Espírito Santo dentro de mim, de você, de nós, né? E aqui nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, Deus manda um clamor para esse povo, o clamor dos hebreus, o clamor do Espírito Santo. Deixa ir o meu povo para que me sirva, meu irmão. E hoje essa palavra, que começou com o voo de um beija-flor, nos leva ao confronto com o Faraó dentro de nós, aquele Faraó dentro de nós. Nos leva ao grito de Deus sobre os nossos Egitos internos. E, meu irmão, minha irmã, esse é o convite amoroso de Jesus para eu e você voltarmos à leveza da criação. Porque o plano de Deus é esse, restaurar em minha vida, na sua vida, em nossas vidas, na vida das nossas filhas, dos nossos filhos, da nossa congregação, dos nossos pastores. É restaurar em nós o que foi perdido, meu irmão, minha irmã. E nos fazer novamente perfeito. E lógico que isso em Cristo, meu irmão. Então aqui nós estamos novamente, nesse bom dia, nessa boa tarde e nessa boa noite. Nessa meditação, nesse estudo completo. E é o Deus que liberta, com braços fortes e abre caminhos aonde não há. É o que nós vemos, meditamos, vimos, estudamos, sentimos e meditamos, tanto na época de Êxodo, do capítulo 10 a esse capítulo 5. É o braço forte e abre caminhos, meu querido, minha querida. Essa é a mensagem que nós vamos ouvir e ver hoje. Irmão, irmãs, é aqui que nós, filhas, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, tias, tios, amigos, amigas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. É aqui que nós entramos junto novamente, nessa atmosfera espiritual, da libertação, obediência e
e relação da palavra viva de Deus. Êxodo, que nos leva no que nós estamos vendo, 8, 9 e 10. Como nós vimos lá, fazendo uma recapitulando rapidamente, Êxodo 8, que vimos ali a existência de Deus, a dureza do faraó, rãs por toda parte, piolho, mosca. Mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Deus mostra que até no Egito ele tem controle sobre tudo. E ainda há pragas na minha, na sua vida, que talvez sejam hora de deixar Deus. E com certeza é a hora de deixar Deus governar por completo. Como nós, no capítulo 9 de Êxodo, no estudo anterior, do vídeo anterior, do áudio-vídeo anterior, a justiça de Deus pesa, chaga, pestes nos animais e saraiva com fogos. Deus não só toca o externo, mas também o orgulho e o ego do homem. Deus, minha filha, meus queridos, minhas queridas, sobrinhos, sobrinhas, Deus não quer apenas tirar você, eu, nós do Egito. Deus quer tirar o Egito de dentro de nós, de você. Essa é a mensagem do capítulo Êxodo 9. E nós seguimos nos capítulos anteriores, o capítulo 10, que veio a escuridão e os gafanhotos, a escuridão total do Egito. Enquanto, queridos, queridas, havia luz entre o povo de Deus. Gafanhotos devoram tudo que restou. Porque, meu amado, minha amada, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, quem caminha com Deus, mesmo em tempos sombrios, de treva, vê luz, colhe provisão e tem esperança. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando mais uma vez aqui para eu, você, nós, filhas, cunhadas, irmão carnal, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, amigos, inimigos, nos chamando mais uma vez para sair do Egito, sair da religiosidade, da frieza, da indiferença espiritual e entrar no caminho do fogo da libertação, da luz verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, uma das religiões que mais te liberta de tudo é o cristianismo. São ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Volte agora, você que está presencial, você que está online, ouvindo esse vídeo áudio. Se esse vídeo áudio não servir para você, por favor, repasse para alguém que necessita, alguém da sua família, um amigo. Entre nessa atmosfera da palavra viva, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo quebrar os grilhões, porque o tempo do livramento, novamente aqui, nesses capítulos de 11 a 15 de Êxodo, vai nos libertar. Então, irmãos, irmãs, entre agora em uma atmosfera espiritual de adoração, de revelação. Irmãos e irmãs, tanto aqui, vocês que estão aqui presentes, quanto conectados online, o Espírito Santo está nos chamando com amor, com urgência e com propósito para entrarmos com todo o nosso espírito de verdade na atmosfera da presença viva do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que ouvimos hoje
Desde o livro de Gênesis até Êxodo, meu querido, minha querida, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, não é apenas história, é uma jornada viva, viva, que atravessa os séculos e chega até você, chega até a mim, a nós, agora. Você percebe? Desde Adão até Noé, de Abraão a Moisés, de Moisés até o nosso Senhor Jesus o Cristo, e de nosso Senhor Jesus Cristo até a promessa gloriosa de Apocalipse. E tudo está, como eu sempre falo, meu irmão, interligado. Nós estamos interligados. Nesse livro maravilhoso que é aqui. E nós fazemos parte disso. O dia que você parar de perder tempo com sociologia, fisiologia, filosofia, terapia, e fazer a sua terapia diária como eu aprendi, e muitos aprenderam a fazer no estudo diário das Escrituras Sagradas, meu irmão, minha irmã. Você vai ver o poder das palavras que estão escritas na Escritura Sagrada, que são as transcrições das Escrituras Sagradas para a Bíblia Sagrada. Porque nós fazemos parte disso. Do presente, do passado, do presente e do futuro. Somos parte do povo, da promessa, da libertação e da eternidade. Nesse livro aqui, o que Jesus e o que Deus faz desde o começo da criação é a libertação contra o poder do inimigo Satanás, o príncipe dos demônios, que vive nas primeiras e segunda camadas celestiais dos principados e potestades, aonde esse quis ter o mesmo conhecimento, poder de Deus. E aonde ele foi expulso do céu e de lá levou 1/3 dos anjos caídos, que são os demônios que te atazanam a sua vida, a vida das suas filhas, dos seus filhos, da sua família, através de prostituição, de droga, de poder, arrogância, prepotência, meu irmão. De Gênesis à cruz, meu querido. Da cruz à glória. Em Gênesis o homem caiu, mas em Êxodo Deus libertou. Nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus nos redimiu. Em Apocalipse, ele volta, Jesus, ele volta para reinar com o seu povo, aqueles que o adoraram, adoram e vão adorar até o último suspiro da nossa alma e o deitar do nosso corpo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abre hoje caminhos impossíveis para você, meu querido, minha querida. O mesmo sangue que protegeu os hebreus nas portas, os umbrais das portas e da janela, meu irmão, minha irmã, hoje nos cobre com a graça salvadora de Jesus. O mesmo Espírito que guiou com coluna de fogo, guia você, eu, nós, nos guia hoje e para sempre com o poder, unção e sobrenatural, meu irmão, minha irmã, filhas. E hoje, filhas, o que você fará com essa palavra? Cunhadas, irmão carnal, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios. E hoje, o que você, irmãos, presenciais, online, fará com essa palavra? Pastores, pastoras. Porque, irmão, irmã,
Jesus está dizendo: filho, filha, eu sou o caminho, eu sou aquele que desde o princípio te chamo pelo nome. Meu irmão, minha irmã, não endureça o coração como o Faraó, não se esconda nas trevas do Egito espiritual. Deus quer te tirar das pragas, Deus quer te tirar das confusões, Deus quer tirar dos seus medos e te levar para a travessia da libertação, meu querido, minha querida. Então aqui, meu irmão, o Deus Espírito Santo apela, pede a você, com todo o amor do céu, volte para Jesus, abrace o chamado, receba essa libertação hoje, permita que o Espírito Santo te guie dia e noite, meu irmão, minha irmã. E aqui, meu amado, minha amada, você que está online, feche os olhos agora, levante as mãos, ore conosco. Você que está presencial, entre em reverência no altar espiritual de Deus, entre nessa atmosfera, todos nós aqui, de fé, porque a libertação não depende do lugar, mas da posição do seu, do meu, do nosso coração. Venha à frente, se quiser, um toque novo, chore, converse com Deus, questione, faça uma entrega renovada, faça uma decisão firme, queridos, queridas. Deus está escrevendo a continuação da história, filhas. Porque nos próximos capítulos você vai sentir essa presença de Deus a partir do capítulo 10 ao capítulo 15. Vamos fazer uma oração maravilhosa. Deus Pai Todo-Poderoso, a essas palavras que vamos aprender, que elas não voltem vazias. Que todo coração que aqui está ouvindo, ou aqueles que vão ouvir, hoje seja tocado pela Tua presença. Que quem estava no Egito possa atravessar o mar. Quem estava ferido, Deus Pai Todo-Poderoso, seja curado. E que todos nós possamos viver a promessa até o dia glorioso em que veremos a Tua face, como está escrito em Apocalipse 22, ó Pai. E tudo isso é em nome de Jesus Cristo. Assim aqui nós estamos, ó Deus, nessa oração, esse entendimento, sendo conectado de Gênesis, Êxodo, Jesus e Apocalipse, ó Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que estava no princípio, antes de tudo, Tu que és o Eu Sou, que se revelou a Moisés, Tu que és o Cordeiro, que foi imolado e venceu, Tu que és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Hoje, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje o Senhor, através de Ti, nós nos curvamos diante da Tua majestade e com temor, fé e humildade. Entramos em oração, em comunhão, em pedido diante do Teu trono de glória, Deus, Pai amado. Porque Tu és digno de receber toda honra. O Senhor é digno de receber todo louvor, adoração.
O Senhor, ó Deus, é digno de receber toda rendição. Pai amado, desde Gênesis tu tens falado, tu formaste o homem com tuas próprias mãos, mesmo depois da queda, não desististe de nós, pecadores, miseráveis, orgulhosos, prepotentes. O Senhor não desistiu de nós. Tu vestiste Adão com misericórdia. O Senhor, ó Deus, guardaste Noé com aliança. Ó Pai amado, o Senhor chamaste Abraão com promessas. Curaste Sara da esterilidade. O Senhor, Pai, provaste Jacó, livraste José e restauraste cada geração. Nesse livro de Êxodo, ó Deus, tu ouviste o clamor do teu povo, tu descesse com a mão forte, enviaste sinais, falaste com Moisés no fogo, tocaste o coração endurecido de Faraó e abriu o mar diante de um povo escravizado. E assim, Senhor, aqui nós estamos. Nós reconhecemos que o mesmo Deus que caminhou com Israel é o mesmo Deus que caminha comigo, com nossas filhas, nossa congregação, nosso irmão, nossa irmã, nossas cunhadas, cunhados. É o mesmo que caminha conosco hoje. E assim hoje te pedimos, ó Deus eterno, liberte-nos do Egito espiritual que nos prende, o orgulho, o medo, o trauma, a culpa, esta religiosidade vazia. Quebra-nos, quebra as correntes da alma que ainda nos fazem andar em círculos, Senhor. Passa com o sangue do Cordeiro sobre os umbrais do nosso coração. Cobre, ó Pai, a nossa casa, as nossas casas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus, da morte espiritual, do engano do inimigo, das pragas que tentam devorar a nossa fé e a nossa esperança. E quando estivermos diante do mar vermelho, Senhor, da dúvida, da dor ou do impossível, que o Senhor erga a tua mão poderosa, ó Pai amado. Sopra, ó Deus, lhe pedimos humildemente, com o teu vento do Espírito, e abra o caminho onde nós, hoje, esse irmão, essa irmã, que saiu pela manhã, pela tarde, pela noite, ou que estão voltando, abre o caminho aonde não vemos ou aonde eles não veem saída, Pai. Faz com que o teu povo passe a pé, mas a pé com os pés enxutos, sem se afogar nas lágrimas, nas perdas ou nos medos. Envia, ó Pai, a tua coluna de nuvem durante o dia, durante a tarde, durante a noite, para nos cobrir e orientarmos, ó Pai. E envia, ó Deus, a tua coluna de fogo à noite, para nos aquecer quando o deserto estiver frio demais. Que não andemos, Senhor, segundo a nossa vontade, mas conforme a tua direção. Que sejamos povo santo, sagrado, separado, povo que canta como Moisés após a travessia.
das dificuldades da vida, povo que vive com o teu Filho amado Jesus o Cristo, vive com mansidão, verdade, coragem, compaixão. Oh, Deus amado, como é bom estar na tua presença, nessa terapia de oração, de entendimento da sua palavra. E assim te dizemos com todo o coração, ó Pai: Senhor, nós saímos do Egito, mas agora tira o Egito de dentro de nós, tira o Egito de dentro da minha vida, tira o Egito de dentro da vida da minha esposa, das nossas filhas, tira o Egito de dentro do meu irmão carnal, da minha cunhada, das nossas cunhadas, dos nossos sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, da nossa família, tira o Egito de dentro da nossa congregação, desse irmão, dessa irmã, dos nossos diáconos, diaconisa, dos nossos pastores, pastoras. Tira o Egito dentro de nós. Remove a murmuração, o medo do futuro. Remove o apego às velhas práticas abomináveis, que são abomináveis aos teus olhos, Senhor. Deus, dá-nos um novo coração, uma nova mente, uma mente renovada. Dai-nos uma alma lavada pelo teu Espírito. E profetizamos, Senhor, profetizamos que tudo que começou em Gênesis, tudo que foi revelado em Êxodo, tudo que foi cumprido em Jesus, será plenamente consumado na glória de Apocalipse. Será consumado, ó Pai, na glória de Apocalipse, onde não haverá mais choro, nem dor, nem noite, porque o Cordeiro será a lâmpada, o Cordeiro será e é a nova Jerusalém, e a nova Jerusalém será o nosso lar. E até esse dia, ó Pai, nós marchamos com louvor na boca, com cruz nas costas, com fé nos passos, com fogo no nosso espírito, ó Deus, com os olhos fixos no autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. E assim nós oramos, clamamos, entregamos tudo, ó Deus, em teu nome santo, eterno e vencedor. E tudo isso em nome do Deus Jesus o Cristo, que se despojou de toda a honra e toda a glória e veio viver e vive no meio de nós. Amém, irmãos, irmãs? Queridos Êxodo 10, a praga continua, como nós vimos e estudamos, meditamos no áudio e vídeo anteriores. A praga continua, gafanhotos, trevas. Quando o coração do homem se endurece, Deus permite que as trevas tomem conta, meu irmão. Quando hoje vive na escuridão interior, sem direção, com o coração fechado, sem enxergar a luz de Cristo. Lembra lá, meu irmão, em João 8,12, que nós, como sempre falo para você, filhas, sobrinha, família, cunhadas, que nós somos todos interligados, de Gênesis, Êxodo, Jesus, Apocalipse, o final, a vinda final de Jesus. Eu sou a luz do mundo. João nos mostra e nos fala.
E, e assim, meu irmão, minha irmã, é o que nós estamos aqui vivenciando novamente essa caminhada. Meu irmão, minha irmã, Êxodo 12, queridos. Êxodo 12. Nós continuamos, assim como o Êxodo 11, meu irmão, nessa caminhada. Essa caminhada longa, amados, amada, mas eterna com Cristo Jesus. Deus anuncia a 10ª praga. A 10ª praga. O anúncio que abre caminho para a libertação definitiva, meu irmão, minha irmã. Esse capítulo é uma das advertências de Deus a Faraó. Antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus já havia enviado 9 sinais poderosos. Mas o coração de Faraó permaneceu rígido, endurecido como pedra. Agora, o Criador, o nosso Deus, agora o Senhor fala novamente com Moisés, como nós observamos no verso 1, que ele diz: trarei ainda uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Filhas, o que Deus está dizendo? Irmão carnal, o que Deus está dizendo? Cunhadas, primos, o que Deus está dizendo? Que lógico que essa será a praga decisiva. Não haverá mais negociação, mais espera, mais endurecimento. Depois disso, Faraó deixará ir o povo, não por bondade, mas por temor. Deus orienta Moisés que o povo de Israel deve pedir aos egípcios objetos de ouro e prata. E o próprio Senhor coloca graças nos olhos dos egípcios. E até Moisés é considerado muito grande na terra. Então, queridos, Moisés declara a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito e morrerá todo primogênito na terra do Egito. Mas contra os filhos de Israel nenhum cão moverá a língua. Verso de 4 a 7, versículo 11, meu irmão. E ainda no verso 7 complementa que então sabereis que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, atualmente nós podemos conectar esse capítulo 11 como o silêncio antes da libertação. O silêncio tenso, pesado, como a última respiração antes da virada, o último som antes do nascimento de algo novo. Esse capítulo também nos ensina, podemos meditar, questionar e meditar que Deus avisa antes de agir, meu irmão, minha irmã, queridas. Deus, ele prepara, orienta, adverte, separa o justo do ímpio antes de executar o juízo. Muitos hoje vivem entre Êxodo 10 e 11.
quantas vezes eu vivi, ou talvez você esteja vivendo, entre a escuridão da nona praga e a libertação da Páscoa. Então, queridos, esperando algo romper, sem saber que Deus já está movendo no invisível. Quantas vezes eu fiz tudo pela minha própria força, mas nunca coloquei Deus em primeiro lugar. E assim, meu irmão, minha irmã, a meia-noite está marcada. A libertação já foi decretada nos céus. O Egito já perdeu, só falta o relógio. O relógio, meu irmão, minha irmã, cumpriu o tempo. O seu, não. Nosso, não. Cumpriu o tempo de Deus, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, nós estamos todos conectados, interligados. E é maravilhoso essa meditação na Bíblia Sagrada, a transcrição das Escrituras Sagradas. Moisés aqui representa o espírito que já venceu o medo. Moisés entra diante do faraó e fala sem tremer, conforme nos fala no verso 8 do capítulo 11. Todos os teus servos virão e se curvarão diante de mim. E depois disso, sairemos. Essa autoridade espiritual só existe quando o verdadeiro servo de Deus, o servo de Deus, passa pela fornalha do confronto, meu irmão, minha irmã. Da oração, da obediência e da rendição total, queridos. Faraó, meu irmão, representa mais uma vez o ego que resiste até o limite, mas não resiste ao toque final de Deus, ao toque final de Deus. Meu irmão, minha irmã, o primogênito no Egito simboliza o futuro, queridos, filhas. Quando Deus toca no primogênito, ele interrompe o ciclo da maldade para começar uma nova história com o seu povo. Quanto tempo eu perdi com terapias? Funcionava por algum tempo, algum momento. E é chique, né? Falar, eu vou para o meu terapeuta, eu estou doente, eu estou assim, eu estou desta forma. Só que quando eu saía da terapia, meu irmão, minha irmã, eu estava sozinho novamente no mundo. Eu estava sozinho no Egito. Eu estava sozinho com Faraó. A terapia espiritual, meu irmão, minha irmã, de Êxodo 11, capítulo 11, é você orar. Ore, Senhor, que eu esteja pronto quando vier a meia-noite do livramento. Medite, meu querido, minha querida. Nenhum cão moverá a língua contra quem Deus separou. Medite no verso 7. E haja, prepare-se. Deus está anunciando o fim de um ciclo e o nascimento de um novo tempo. Confesse, queridos, queridas, o Egito não tem mais poder sobre você, sobre eu, sobre mim, sobre nós. O juízo que vem sobre o mundo não toca a minha casa, não toca a minha vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez você esteja ouvindo o silêncio do céu. Talvez sinta que tudo está presente e acontecendo, mas ainda não sabe como, nem quando. Eu estive assim, antes de conhecer Jesus. Eu não sabia como e nem quando. Eu procurava e eu queria algo, vivia num vazio eterno, eu e minha esposa e muitos agora estão vivendo. Mas hoje Deus te diz, meu querido, minha querida, a meia-noite está marcada, o livramento está vindo,
você não será tocado pelas pragas do Egito. O que virá sobre os ímpios, os pecadores, não tocará quem está coberto pela promessa. Só não endureça o coração como Faraó, filhos, cunhadas, cunhados. Prepare a casa, prepare o altar, prepare o pão sem fermento, porque o anjo está chegando e logo a saída começará. Meu irmão, minha irmã, logo sairá, queridos, queridas. Essa é a verdadeira obra de Deus, meu querido. Continuando em Gênesis 12, meu amado. Esse capítulo marca a instituição da Páscoa, sacrifício do Cordeiro, saída definitiva, ó glória, do povo do Egito. E aqui, meu irmão, Êxodo capítulo 12, Deus dá ordem específica sobre o Cordeiro, o sangue nos umbrais e a ceia. Essa noite seria lembrada por todas as gerações, o marco da libertação, meu irmão. Que capítulo lindo, maravilhoso. Rito de passagem, resgate da identidade. Aqui nós temos, nessa meditação. O povo de Israel estava, queridos, queridas, escravizado há 430 anos, 4 gerações e meia, considerando 100 anos cada uma, ou mais. Psicologicamente, isso representa, meu amado, minha amada, gerações traumatizadas, sem identidade própria, vivendo sob opressão constante, sobre as iguarias do Egito. Mas a ordem de Deus de matar o cordeiro e pintar os umbrais com sangue das portas e janelas representa na nossa vida atual a psicologia dos ritos, um corte com o passado, um gesto simbólico e invisível, queridos, queridas, de separação entre quem eu era e quem agora serei. Medite nessa poderosa frase. Quem eu era e quem agora serei, saindo do êxodo, da escravidão, dos domínios do mundo, de Faraó, dos domínios das iguarias do Egito. Comer apressadamente, meu irmão, minha irmã, filhas, tias, tios, com sandálias nos pés e cajado na mão, é uma postura de, podemos colocar como uma prontidão mental, de expectativa por mudança. É como Deus dizendo, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa, prepara-se emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para sair de onde você está. Em vez de você perder tempo com terapeuta, queridos, queridas, irmãos cristãos, faça essa terapia para hoje. Você ainda vive com a mentalidade do Egito, das iguarias do Egito, na opressão de Faraó? Faça essa terapia hoje. Você está com a alma escrava do ciclo, traumas, prisões invisíveis. Talvez seja a hora, queridos, queridas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa, irmãos, de pintar os umbrais do seu coração com o sangue de Cristo
e de preparar para sair das garras do satânico faraó, das iguarias da vida, do mundo, da prostituição da internet, do álcool, das drogas, da mentira, da arrogância, da prepotência, queridos e queridas. Libertação coletiva e ruptura com os sistemas opressores. Êxodo 12 também nos mostra uma mobilização social sem precedente. Famílias inteiras, tribos, comunidades inteiras se organizam sob uma ordem. O cordeiro por famílias, a partilha entre vizinhos, a sincronia na obediência, meu irmão, minha irmã, mostra um modelo de sociedade cooperativa e conectada em um propósito, um único propósito. Cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, a saída do Egito não foi só espiritual. Primos, primas, tias, tios, foi um protesto social contra a exploração de um sistema. Foi uma ruptura com um sistema de opressão, corrupção, uma marcha por dignidade. Mas o que nós podemos fazer uma reflexão no que nós estamos meditando em Gênesis, querido, 12. Meu amado, minha amada, filhas, vivemos em tempos em que muitos se sentem escravos de sistemas econômicos, culturais, digitais, religiosos, políticos. Meu irmão, minha irmã, Êxodo 12 nos convida a questionarmos o que nos oprime hoje, o que te oprime nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou até chegar aqui nesse final de semana, e nos unir em fé, oração, arrependimento, para buscarmos libertação coletiva através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meu irmão, a marca no inconsciente e a cura pelo sangue. Esse é o capítulo, meu irmão, da meditação, da terapia. A figura do cordeiro, cunhadas, imolado, marca, sobrinhas lindas, maravilhosas, o inconsciente profundo com um símbolo do sacrifício, da substituição, da expiação. Filhas amadas, quando Deus manda o povo de Israel passar o sangue nos umbrais das portas dos judeus, é simbolicamente a marca da proteção psíquica. A morte passará, mas não me tocará. Pastores, pastora, a ceia pascal. Pascal representa o ato da intimidação da salvação. Irmão, irmãs, comer o cordeiro é se unir à libertação, é atravessar para dentro o símbolo de redenção. Mas o que nós podemos trazer para a nossa vida diária de hoje? Quantos vivem com primogênitos mortos dentro de si? Sonhos abortados, pureza perdida, promessas sufocadas. A psique grita por redenção. E o sangue do Cordeiro, Jesus o Cristo único a ser adorado, prostrado e louvado, continua sendo a resposta, meu irmão, como foi para mim e para todo verdadeiro cristão. Ele nos cura de dentro para fora. Ele passa por nossa história e nos sela com vida. Mas qual é a sua terapia para hoje?
de graça, sem pagar nada, meu irmão. Pinte os umbrais do seu coração. Declare que Jesus é seu Senhor. Coma do cordeiro, filhas, com fé. Leia a palavra e viva com intensidade. Cunhadas, cunhados. Esteja pronto, meu irmão, minha irmã, para sair. Não se acomode aonde Deus já mandou sair, meu irmão. Mas ouça a palavra de Deus. Onde as sandálias nos pés e o cajado na mão. A libertação está próxima da sua vida como a minha. Levou 43 anos, meu irmão. Eu vivia no deserto. Eu vivia, minha irmã, filhas, eu vivia no Egito. Eu vivia sob o jugo de Faraó. Mas Cristo Jesus me deu a libertação, minha e da minha esposa e de todos os verdadeiros cristãos que em arrependimento e mudança de salvação, de comportamento, tem a salvação. A libertação está próxima, a sua. Junte-se ao povo de Deus. A saída do Egito nunca é solitária, meu irmão, minha irmã. É em comunhão. Foi assim que um pastor amigo meu compartilhou essa saída do Egito. E assim, minha esposa e eu compartilhamos a saída do jugo de Faraó do Egito, da nossa amiga Ana Paula e outros. O Egito moderno é sutil, queridos, queridas, filhas. Filhas, é sutil o Egito moderno. Pode ser o celular, o orgulho, a religiosidade, o medo, o trauma, o pecado escondido. As iguarias que Faraó dava na época para o povo. O mundo te oferece tudo hoje: droga, prostituição, rock and roll, internet. Mas Deus ainda ouve o clamor dos oprimidos, meu querido, minha querida. Ele ainda ordena: prepare-se, você hoje, agora, nesse momento, marque sua casa com o sangue. Mulher, homem, você é responsável pela sua casa, pelas suas filhas, mas com Deus. Saia da escravidão, eu vou passar. E hoje, meu querido, minha querida, você está diante de um novo êxodo, uma nova saída, uma nova mudança. Prepare-se, o livramento está chegando. O sangue já foi derramado, queridos, queridos. Jesus Cristo é o Cordeiro e Ele está à porta. Só basta você deixar, abrir e entrar, meu irmão, minha irmã. Essa é a Páscoa, queridos, queridos. Essa é a Páscoa, meu irmão. A Páscoa. Começa agora uma nova história. Deus manda escolher o Cordeiro por família, sem defeito, sem mácula, querido. Matar o cordeiro, pica o sangue nos batentes da porta, meu irmão. E aí, continuando, meu irmão, essa caminhada lá com o povo do Egito, no capítulo 13, mais um poderoso capítulo onde Deus mostra novamente o seu poder. Aqui, meu irmão, em Êxodo 13, nós continuando caminhando essa caminhada maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, após a grande libertação, Deus começa a formar a mentalidade de um povo livre. Duas ordens se destacam: consagração dos primogênitos, meu irmão, minha irmã, versículo de 1 a 2. Lembrança constante da saída do Egito, quando lá em 13, versos 3, 10. Além disso, meu amado, minha amada, Deus não leva o povo pelo caminho mais curto. Poderia, não poderia, irmão? Irmã, filha, ó, Deus é bonzinho para levar para o caminho mais curto. Mas pelo deserto. Verso 17. Êxodo 13, verso 17. Mas pelo deserto. E os guia com nuvem de dia e fogo à noite. Meu irmão,
Eu amo essa passagem do deserto, queridos, queridas. A escola do deserto. Deus não apenas tira o povo da escravidão, mas Deus é um professor da sua vida, da minha vida. Deus é o nosso terapia, é o nosso terapeuta, que tira você da escravidão, da mão de terapias de gente que te controla, de religiões que te controla, de seitas que te controla. Deus, ele começa a educar a alma do povo que estava sob o jugo de Faraó, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo, vocês não são mais servos de Faraó, da opressão, da prepotência, da arrogância. Agora vocês são meus filhos, e filhos meus precisam andar na minha presença e viver consagrado. Filho de Deus é assim, irmão. Irmãos cristãos, quando você sai das garras de Faraó, você sai do mundo dos mortos e quer andar no mundo dos vivos, os separados, não melhor do que ninguém, mas melhor a você mesmo. Você precisa andar na presença e viver consagrado com Deus. E andar nos caminhos de Cristo Jesus e pedir todo dia as bênçãos do Deus Espírito Santo para te iluminar, consolar, meu amado, minha amada. A consagração, queridos, queridas, do primogênito, simboliza que tudo o que há de primeiro, de melhor, pertence a Deus. A lembrança anual, meu amado, minha amada, da libertação, é um exercício espiritual de memória sagrada. O povo nunca deveria se esquecer do que Deus fez. E quantas vezes, quando nós recebemos a bênção, eu, você, nós esquecemos, não é verdade? Irmão, irmã. E quando Deus, ele escolhe o caminho mais longo, tanto na sua vida, na minha vida e nossa vida, como na vida do povo do Egito, é porque ele conhece as feridas ocultas, medo da guerra, o trauma do passado, como nos mostra no verso 17. Deus está mais preocupado em formar o seu caráter, o meu caráter, o caráter do povo da época, da saída do Egito, o caráter de quem, do que em acelerar o caminho, meu irmão, minha irmã. Deus quer filhos preparados, crentes verdadeiros, crentes fortes, não apenas libertos, também, mas preparados. Deus quer você de escravo a filho, filhas, cunhados, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primos, primas. Deus quer você de escravo a filho. Deus quer que você saia da escravidão das drogas, da prostituição, da mentira, da arrogância, da prepotência. Mas Ele quer você como um filho preparado, liberto. Assim como o povo saiu do Egito, diácono e diaconisa, mas o Egito ainda estava dentro daquele povo. Muitos cristãos dentro das nossas congregações passam exatamente o que está acontecendo. Não conseguiram sair do Egito ainda. O Egito está dentro deles. O que Deus faz agora, meu irmão, minha irmã, é reconstruir a identidade do povo. Você não é mais escravo, você é consagrado, você é a primícia. É por isso que quando você é verdadeiramente batizado nas águas simbólicas, só para o púlpito ou para a congregação, mostrando que você quer ser mudado, mas quando você é
batizado realmente no Espírito, não precisa falar em língua, meu irmão. Batizado no Espírito é você ter a mansidão, é você ter o entendimento da palavra, o estudo da palavra, a meditação da palavra, a terapia da palavra. Você não é mais escravo das drogas, da cachaça, do álcool, da prostituição, da mentira, da arrogância, porque a partir desse momento, quando você é batizado no Espírito, irmãos e irmãs, e você não é um cristão de carteirinha, que tem anos de igreja e continua sendo somente batizado pelas águas e não pelo Espírito, pelo Deus Espírito Santo, a luz, essa pessoa da luz mais forte da terceira pessoa da Trindade, que te consola, que te orienta, que te ilumina para você andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, queridas. Você continua no Egito, o Egito continua dentro de você. Você não é mais escravo. Quando você é batizado realmente no Espírito, você é sagrado, você é primícia. Por quê? Porque você passa a entender que você é o templo do Espírito de Deus. Muitas vezes nós, queridos, a nossa mente demora a aceitar uma nova realidade após um trauma prolongado. Mas eu quero lhe dizer, queridos, que Deus não quer que o povo pense como escravo. Depois que você, em arrependimento e mudança de comportamento, foi batizado nas águas e no Espírito, você não tem mais aquele jugo, mesmo que todos os dias você peca. Porque se você não tiver mudança de comportamento, você não tem salvação, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que o povo e que você pense como escravo. Haja como escravo ou tema como escravo. Ele não quer isso, meu irmão. Por isso, irmã, ele os leva pelo deserto, o povo que liberou e libertou do jugo de Faraó, para reconstruir uma nova vida e para desconstruir a mentalidade de escravidão. É assim quando você aceita, meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus como o único a ser seguido, louvado, prostrado e adorado, porque Ele vai te libertar das suas fraquezas, da prostituição, do álcool, da mentira, do roubo, da desonestidade. Ele vai desconstruir a mentalidade do pecado na sua vida e o Espírito Santo vai te iluminar para um novo ser, nascer de novo, onde você vai parar de tentar parar águas em cacimba de paredes rachadas e beber água suja, meu querido, minha querida, filhos, filhas. E edificar assim uma consciência de uma pessoa livre, como fez lá no povo de Israel. 430 anos de escravidão, fazer um povo livre, abençoado, protegido pelo um Pai celestial. E vem essa transição coletiva. A libertação não é... A libertação do pecado, meu querido, minha querida, não é só a sua libertação, a sua liberdade. A libertação não é só do pessoal do Egito, é coletiva. Agora o povo lá precisava aprender a viver em comunidade, respeitar uma nova liderança que era Moisés, caminhar com fé mesmo sem conhecer o caminho. A sociedade que Deus está formando precisa aprender, diácono, diaconisa, pastores, pastora, a esperar a nuvem e o fogo, a entregar os primogênitos a Deus, a viver sob um modelo de governo espiritual e não político, como o de Faraó. Isso representa, meu amado, minha amada, um modelo sociológico de transição, de povo escravo para uma nação santa e sacerdotal, queridos, queridas. O deserto, meu irmão,
como eu falei, amo essa mensagem. É o símbolo do inconsciente. O espaço onde eu, você, nós lidamos com o que estava escondido. Ao não levar o povo pelo caminho dos filisteus, mais curto, Deus revela: vocês ainda não estão prontos para enfrentar a guerra. Há medos e traumas que precisam ser tratados primeiro. Filhas, a nuvem e o fogo aqui nos representa duas dimensões psíquica. A nuvem de dia. O que nós podemos meditar nessa palavra? A razão, o entendimento claro. E o fogo da noite, filha, o que representa? Sobrinha, sobrinha. O fogo da noite. A proteção na escuridão da alma, no tempo do medo, da dúvida, da ausência de luz. Congregação, Deus está dizendo, mesmo quando você não vê o sol, eu sou o teu fogo, eu sou, mesmo quando tudo estiver claro, eu sou a tua direção, eu cuido da tua mente, da tua alma, da tua casa e da tua família, dos teus filhos. A você que já saiu da terapia, pagou lá um dinheiro, ficou uma hora ouvindo, ou eles te ouvindo, e é chique, né? Eu tenho terapia hoje, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que... Meu irmão, minha irmã, qual a terapia hoje disso aqui que nós estamos meditando? De Êxodo 13. Consagre o seu primeiro a Deus, a sua família. Consagre o seu tempo, sua manhã, seus filhos, seus talentos. Tudo que é primeira porção, ofereça ao Senhor, o alimento, o acordar, o respirar, o seu patrimônio. Aprenda, meu irmão, a lembrar. Essa é a terapia. Todos os dias, lembre-se de onde Deus te tirou. Faça da gratidão uma rotina espiritual. Irmão, irmã, aceite o deserto como processo. Nem tudo que é mais rápido é melhor. Eu sempre pensei assim, que tudo que é mais rápido é melhor. Confie no caminho de Deus, onde eu nunca confiava. Escolheu para você. Procure a nuvem e o fogo, queridos. Deixe ser guiado pelo fogo do Espírito Santo. Mantenha o seu coração, meu amado, minha amada, diácono, diaconisa, pastores, pastora. O coração, mantenha o coração ensinável. Porque o deserto é uma escola, mas quem é o mestre é o nosso Deus, queridos. Meu irmão, muitas vezes nós queremos os caminhos curtos. Quantas vezes eu procurei os caminhos curtos e falsos e pago até hoje. Não vamos pelos caminhos curtos, irmãos e irmãs. Muitas vezes queremos atalhos, mas o Deus que sabemos de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, está te ensinando, me ensinando, nos ensinando a confiar, a caminhar, a esperar nele, o Criador, meu irmão. E aqui Deus manda lhe dizer, através do Deus Espírito Santo, não por mim, mas pelo Deus Espírito Santo: eu não vou te levar pelo caminho dos filisteus, porque sei que teu coração ainda teme, mas no deserto eu serei tua luz, tua sombra, tua bússola e teu consolo. Tem meditação mais linda do que essa? Tem algum terapeuta que te dá esse poder, esse consolo? Filhas, filhos, sobrinhas, sobrinhas, pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Hoje receba essa palavra, queridos, queridas, tanto presenciais como online. O caminho mais longo é o caminho mais seguro. O que está sendo consagrado hoje será multiplicado amanhã. A nuvem
o fogo. Meu querido, minha querida, a nuvem e o fogo estão te conduzindo, meu irmão, te conduzindo para o eterno. E assim mesmo nós continuando essa jornada com o povo de Deus e com Deus no capítulo 14, o mar se abre, Deus planeja por nós, por eles. Deus abre caminhos, meu irmão, minha irmã, onde não há. Diante do impossível, confie em Deus que move mares. Lembra lá, queridos, que Marcos 4,39, acalma-te, vento, e o mar se aquietou. O mar representa a inconsciência, meu irmão, minha irmã. Deus entra aonde nem nós conseguimos acessar e traz cura, meu irmão. Queridos, queridas, esse é o poder da palavra que está nesse livro. Esse é um dos capítulos, é um dos mais poderosos de toda a Bíblia. Aqui acontece o milagre da abertura do Mar Vermelho. Eu amo essa passagem. Êxodo 14. Abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel, recém-liberto do Egito, é cercado por Faraó e seu exército. Humanamente, não há saída, queridos, queridas. Quantas vezes na sua vida algo não há saída? Mas Deus ordena a Moisés, diz ao povo que marche. Verso 15. E Deus com sua mão poderosa abre o mar e faz o povo atravessar a seco, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, o Deus que abre caminho aonde não existe. Não há obstáculo impossível para Deus. Essa é a mensagem central, queridos, querida, desse capítulo. Deus coloca o povo em uma posição de dependência total, para que aprendam a confiar nele. Deus coloca a coluna de fogo, vai para trás do povo, protegendo o inimigo, do inimigo, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, queridos, queridas, Deus permite que eu, você, nós fiquemos encurralados para destruir o inimigo de uma vez por todas, para nos ensinar a confiar e também para nos revelar a glória dele, a glória de Deus. O verso 14, lindo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Traumas e fé, meu irmão. Entre traumas e fé. O povo entra em pânico ao ver Faraó se aproximando. Queridos, queridas. E a memória do trauma da escravidão tentando dominar novamente. E eles começam a dizer, olha a incredulidade do povo, verso 12. Melhor seria termos ficado no Egito do que morrer no deserto. Quantas vezes a gente fala isso? Faz uma meditação aí, filhas, queridos, queridas. Isso mostra que o corpo saiu do Egito, mas a mente ainda não tinha saído e não saiu. O medo paralisa. A dor do passado tenta convencer que o futuro não vale a pena. Essa é forte. Essa é forte. Talvez sirva para mim, para você, filhas, cunhadas, cunhados, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. A dor do passado tenta convencer que o futuro não vale a pena. Mas ali, naquela caminhada, mais Moisés, cheio de fé, rompe o pânico coletivo, meu irmão, minha irmã, com uma palavra poderosa. Não temais, fiquem firmes, queridos, queridas. A fé aqui, queridos, queridas, atua como cura emocional e também como ação prática. A identidade de um povo é forjada em meio à crise, queridos, queridas. Israel até aqui era um grupo de ex-escravos,
Agora no Mar Vermelho ele se torna um povo de fé, marcado por milagres. Essa travessia, irmãos e irmãs, é um ato fundacional da identidade coletiva. Toda nação, queridos e queridas, tem a sua história de luta. Para Israel, Êxodo 14, é o nascimento de uma geração vencedora, dependente de Deus e não mais de homens. É o momento onde o povo deixa de olhar para Faraó, para a maior potência do mundo, e começa a olhar para o Senhor dos Exércitos. O mar, queridos, filhas, como inconsciente, e a travessia como cura. O mar, filhas, é desde os antigos símbolos uma representação do inconsciente profundo, cheio de coisas ocultas, medos, memórias, perigos. Mas amados, amada, Deus faz o povo atravessar, sobrinhas, dentro do mar. E isso simboliza o quê? Cunhadas, cunhado? E isso simboliza o enfrentamento da própria alma, passando por dentro do mar, é enfrentar a história, é enfrentar os traumas de infância, os traumas da vida, os medos, os fantasmas. Quando o povo de Israel atravessa, ali sai limpo, livre, sem corrente, sem perseguidor, queridos. O inimigo morre nas águas, como se Deus dissesse: o que te escravizava, meu irmão, minha irmã, não vai mais te acompanhar, não é verdade? Acabou. Mas você não acredita. Por quê? Eu vou para o meu terapeuta, eu vou para a minha terapia, chique, pago lá, saio e fico escravo da terapia. Jesus, Deus e Espírito Santo, é a sua terapia que te liberta, irmão, irmã. Como viver um Êxodo 14 agora na sua vida? Faça essa terapia diária e toda hora. Não tema, confie. Mesmo que o exército esteja atrás e o mar à frente, Deus tem uma saída. Pare de olhar para o passado, filha. Sobrinho, o Egito ficou para trás. Cunhada, cunhados, agora é hora de crer e marchar. Tios, tias, escute a voz de Deus, não a voz do pânico. Primas, primos, a multidão dizia: vamos morrer. Moisés dizia: Deus vai agir. Marcha, à frente, meu irmão, minha irmã. A multidão dizia: vamos morrer. Moisés dizia: Deus vai agir. Marcha, mesmo que o caminho não esteja aberto ainda. A ordem vem antes do milagre. Pastores, pastora, diácono, diaconisa, creia que o inimigo será vencido. O que hoje te persegue ou nos persegue, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, será destruído pelo próprio Deus. Mas o que nós podemos e devemos, meu irmão, minha irmã, dizer ao povo que marcha? Hoje é dia de atravessar o mar. Isso é que o Deus Espírito Santo pede para você. Hoje é dia de parar, de fugir e começar a crer. O mar vai se abrir, meu irmão, minha irmã. Filhas, o vento de Deus vai soprar. Sobrinhos, o inimigo será vencido. Irmão carnal, se você não será o mesmo no outro lado. O Deus que abriu o caminho do Êxodo 14 ainda está no comando hoje. Tios, tias, primos, primas, irmãos presenciais, irmãos online. E Deus está dizendo para você, para mim, para nós:
fiquemos firme, marche, porque a vitória já é tua nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Queridos, queridas. E concluindo, meu irmão, minha irmã, chegamos junto com o povo de Deus até o capítulo de Êxodo 15. Aqui, meu irmão, depois da travessia do Mar Vermelho, o povo de Deus explode em louvor. Esse capítulo também é lindo, é maravilhoso. Esse capítulo é conhecido como o Cântico de Moisés e Miriam. O primeiro hino registrado na Bíblia, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã. Primeiro hino registrado. Mas logo após o louvor, eles chegam a Mará, onde as águas eram amargas. E ali, queridos, mais um milagre maravilhoso de Deus. Transforma as águas com um madeiro lançado por Moisés e logo depois os leva a Elim, aonde há 12 fontes e 70 palmeiras, meu amado. Depois da vitória, queridos, queridas, continua a caminhada, não é verdade? O cântico celebra, meu irmão, a vitória completa de Deus. Verso 3 nos mostra que o Senhor é homem de guerra, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Meu irmão, a tua destra, ó Senhor, tem majestade. Queridos, queridas, o louvor surge após a libertação real e visível do povo. Mas Deus quer ensinar ainda, meu irmão, minha irmã, que o louvor deve continuar também no deserto. Em Mará, queridos, as águas são amargas e o povo murmura. Deus aponta para o madeiro, símbolo da cruz, queridos, queridos, que ao ser lançado nas águas, as torna doce. Lembra dessa interligação lá no Novo Testamento? Jesus transforma a água em vinho. Mas o que nós podemos e devemos abstrair a essa lição espiritual, meu irmão? Meu irmão, espiritualmente, isso está claro. O mesmo Deus que abre mar também cura a amargura da minha, da sua, da nossa alma. Emoções após o êxito, meu querido, minha querida. Após um grande livramento, é comum eu, você, nós, ser humano, sentir euforia, cântico, euforia emocional e geralmente seguido de uma fragilidade inesperada, água amarga. E então, decepção com a realidade que nós constantemente fazemos, queridos, murmuração. Esse ciclo mostra que a fé precisa, minha, sua, nós, amadurecer. Meu irmão, mostra que muitos traumas vêm após as vitórias, porque a alma ainda está frágil. Queridos, Deus permite Mará logo após a celebração para dizer: não viva só de milagre extraordinário, mas aprenda a confiar em mim, também nas pequenas batalhas diárias, queridos, queridas. Aqui também, meu irmão, minha irmã. O povo canta junto, isso gera memória coletiva e identidade. O Senhor é minha força e o meu cântico, o louvor coletivo e a fé comunitária. Meu irmão, minha irmã, a liderança se manifesta em duplo aspecto. Moisés, meu irmão, minha irmã, Moisés como profeta que conduz a canção. Miriam como profetiza, toca o tamborim e mobiliza as mulheres. Verso 20, meu querido. Isso mostra
nos mostra um modelo de sociedade baseada em adoração e cooperação, queridos. Mas quando chega às águas amargas, o mesmo povo que cantava agora murmura. Mas qual é a lição, filhas? Fé comunitária precisa, pastores e pastoras, se sustentar mesmo em tempos amargos. O louvor como libertação, ou o louvor como liberação do inconsciente. Meu irmão, minha irmã, o canto é uma forma de eu, você, nós expressarmos o inconsciente coletivo e individual. As águas do Mar Vermelho, meu irmão, minha irmã, as águas do Mar Vermelho, representam o inconsciente profundo. O povo atravessa e do outro lado grita, canta, dança. É uma purificação emocional, um ato de libertação psíquica. Meu irmão, Mará representa a alma ferida. O amargo das águas é o amargo interno, meu querido, minha querida. O que ficou não resolvido mesmo após a libertação física. Deus usa um madeiro, símbolo da cruz, para adoçar a dor interior. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, tudo isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que cura nossas emoções mais profundas. Mas qual é a terapia que você vai levar para hoje, meu irmão? Livre, de graça. Louve depois da travessia e firme-se em Deus, em Mará, meu irmão, minha irmã. Porque se em Deus em Mará, celebre, louve com força, honre a Deus pela vitória visível. Reconheça, Mará, que se a água hoje está amarga, Deus pode adoçá-la, queridos, queridas. Não murmure. Murmuração nasce de expectativas frustradas. Transforme a queixa em oração. Lance o madeiro, meu irmão, a cruz na sua dor. Jesus pode curar tudo, filhas, tudo que está amargo. Espere por Elim. Jesus da amargura vem a abundância. 12 fontes e 70 palmeiras te aguardam, queridos, queridas. Do Mar Vermelho às fontes de Elim. O louvor, queridos, queridos, é arma. Filhas, a armadura é prova. Irmão carnal, a cruz é cura. Cunhadas, o Elim é promessa. Sobrinho, sobrinha, hoje o Senhor te diz. Tios, tias, primos, primas, diácono, diaconisas, congregação, irmãos presenciais, irmãos online. O Senhor te diz, cante, mesmo que ainda haja poeira no deserto dos teus pés. Cante, porque o inimigo já foi lançado ao fundo do mar. E eu sou, o grande Deus, já preparou para você as fontes escondidas de Elim. Marcha, adora, confia. Êxodo 15, meu irmão, em nossas vidas, nos diz que o Senhor Deus de Moisés e Miriam hoje te louva pelas travessias que o Senhor tem feito na sua vida. E assim oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor abriu o mar quando tudo parecia perdido. E por isso cantamos, dançamos, ó Pai, e declaramos o Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor, ó Pai, o Senhor também nos faz reconhecer que ainda há águas amargas, mas as águas de Mará em nossas famílias, emoções, finanças, ministério. Lança hoje, ó Pai, o madeiro da cruz nas nossas feridas. Cura nossa alma cansada.
transforma o nosso deserto em promessa.